métodos e processos. Caminhos para o fato através das relações. Talento. Técnica. Ou talento com técnica. 6 pegadas, 5 passos. Professor Dr. Antônio Marcos de Lima Araújo. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. Séries em videoaulas. Guias. Elementos básicos para matemática. Aplicações. Guias. Elementos necessários que servem de diretriz, modelo ou inspiração. Definições. Princípios. Regras. Recomendações. Relações. Métodos. Processos. As verdades mais preciosas são aquelas que se descobrem em último lugar. As verdades mais preciosas são métodos. Nietzsche. Métodos e processos. Situações, aparentemente simples, como ouvir, ler, falar ou, aparentemente intrincadas, como aprender, convencer, ensinar, esclarecer, fazer cognição do desconhecido ou incógnito, ou ainda, resolver problemas matemáticos, determinar, fazer cognição do desconhecido ou da incógnita, envolvem relações e apresentam um fato, alvo, meta, objetivo. Métodos e processos. Situações, correntes e recorrentes, para as quais é necessário tornar patente o que está velado, revelar, transformar, descobrir, inventar ou criar algo, um fato ou um caminho para o fato, algo de que não se tinha conhecimento, através de algum método e processos associados. Caminhos para o fato, meta ou cognição, através de relações. Métodos e processos. O tolo, sem recursos para compreensão, sem métodos e processos, transforma o simples em complexo. O complexo em impossível. O impossível num objetivo. Definições. Método. Caminho para a meta através das relações, por meio de processos organizados, que orientam na extração, organização e generalização do conhecimento, na pesquisa, instrução, investigação, apresentação, etc. Definições. Processo. Sequência de atos, operações estratégicas, regulares, prolongados, continuados para encaminhamento consequente. Definições. Estratégia. Meios para alcançar objetivos aplicando com eficácia, recursos disponíveis e ou condições favoráveis. Métodos e processos. Ações presentes decorrem dos eventos passados, das suas consequências e das conclusões obtidas, segundo algum método e ações futuras dependem de um método para conclusões decorrentes dos eventos presentes. Ações comuns, como escutar, falar, ler, escrever, estudar, aprender, se locomover, etc. Ou profissionais, como de um advogado, cabeleireiro, engenheiro, físico, matemático, médico, professor, químico, etc. Exigem,
implícito ou explícito, algum método, processos e estratégias. Métodos e processos. Planos de ensino, artigos científicos, dissertações e teses seguem normas e padrões, decorrentes de método, explícitos e, em geral, obrigatórios. Apresentações, orais e escritas, seguem estruturas metodológicas, convencionadas, por recomendação e para avaliação. Livros acadêmicos seguem estruturas, de algum método, conforme autor, seja quanto à forma de abordagem, do conceito para as aplicações ou vice-versa, ou quanto à sequência e organização, capítulos, tópicos, etc. Métodos e processos. Quais métodos permitem revelar um fato? Um método para cada caso. Um único método para todos os casos. Quais processos associados a cada método? Quais são os melhores? Os mais adequados? Os mais gerais? Intuitivos? Sistêmicos? Implícitos? Explícitos? Quais você emprega? Todos os resultados são corretos, adequados. Todos os resultados são corretos, adequados. Conceitualmente, sem discutir religião, o perfeito é um atributo divino, não é humano. Aprendemos a temer o desconhecido, o novo, sejam eventuais como extraterrestres ou certos, como a morte. O paradoxo da reação ao desconhecido, regra da prudência, diante do inesperado, parar é o primeiro passo. Métodos, processos e estratégias são recursos humanos, eventualmente insuficientes para resolver um problema, ainda que admita a solução. Entretanto, sem método, processos e estratégias, a capacidade para revelar ou transformar é ínfima. Métodos e processos. Métodos como cartesiano, científico, dialético e experimental, dentre outros, empregam diversos processos e estratégias, intuitivas ou sistêmicas, para avaliar situações e suas relações. Método dialético. Conforme Platão, a arte do diálogo, esclarecimento gradual, de um fato, através do debate entre interlocutores comprometidos, única e exclusivamente, com a verdade. A transformação consequente, fruto de relações, ou razões preliminares em contradição, tese e antítese, uma progressão na qual cada movimento sucessivo decorre das contradições inerentes ao movimento anterior, de acordo com Hegel. Método experimental. A busca do esclarecimento, em especial dos fenômenos da natureza, pelo qual o conhecimento provém de experiência. Empregado por Galileu Galilei no livro O Ensaiador, se desenvolve em 3 fases. Observação dos fenômenos, tais como ocorrem, sem interferências. Experimentação ou verificação da legitimidade, sob condições. Regularização ou conclusão, como uma descrição matemática. Método científico. A busca do esclarecimento por experimentação, através da formulação e verificação de hipóteses plausíveis, até que uma satisfaça, globalmente, todas as relações, Poincaré. Consiste, essencialmente, em formular um conjunto de hipóteses plausíveis, admissíveis. Avaliar cada uma das hipóteses. Acatar as válidas, que satisfaçam todas as relações e rejeitar as inválidas, que não satisfaçam uma ou mais relações.
Método científico. Limitações. O método científico não especifica se a solução está, ou não, contida no conjunto de hipóteses formulado. Se a solução é, ou não, transcendental. O número de soluções, 0. Inexistência de solução, 1, 2, n, indefinidas, infindas. O método científico não é eficiente se a dimensão do conjunto de hipóteses é exagerada, se admite muitas hipóteses plausíveis, mas inválidas, e eventualmente, depende do acaso, da solução estar no início ou no final do conjunto de hipóteses. Método científico. Cientistas, pesquisadores, com base em algum conhecimento sobre a natureza do problema e solução, intenção, condições ou necessidades, em geral, estabelecem preliminares arbitrárias e idealizadas. Introduzem prefixos, adjetivos e preposições subordinantes e limitantes como acerca, de, faixa, acima, abaixo, entre, livre, ideal, em, iso, normal, para, por, sob, uniforme, etc., as quais limitam a cardinalidade do conjunto de hipóteses, tornam execuível um método, entretanto limitam a validade de suas conclusões, às circunstâncias. Método científico. A ciência fornece, passo a passo, apenas o melhor resultado disponível, ou encontrado, de acordo com as circunstâncias e as hipóteses formuladas. O aprimoramento, o avanço científico, é inerente, consequência natural para dissolver humana e metodicamente, no presente as preliminares passadas e no futuro as limitações do presente. Na matemática, conhecido como método científico corrompido, teste por hipóteses, tentativa e erro, método de exaustão ou até, jocosamente, chute. Procedimento padrão para determinar o resultado das operações inversas. Qual o número cuja ação direta com um operando é igual ao outro? Para A menos B, igual a D. Qual é o número D, que somado com B, é igual a A? Para A dividido por B, igual a Q. Qual é o número Q, que multiplicado por B, é igual a A? Para logaritmo de P na base B, igual a L. Quantas vezes L, o número B deve ser multiplicado entre si, para obter P? Para B elevado a 1 sobre ele, igual a R. Quais os números R, que multiplicados por si, L vezes, resultam em B? Método científico. A generalização na matemática permite até resolver alguns casos, entretanto é restrita ao caso em apreciação e as condições, a dimensão do conjunto de hipóteses. Por exemplo, na equação 2x, mais 3 igual a 7 ou x, ao quadrado, menos 3x igual a menos 2, etc. O procedimento consiste em formular, por escrito ou mental, um conjunto de hipóteses, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. Avaliar as hipóteses, testar e verificar, até encontrar o valor que torna, ou valores que tornam, verdade a equação. Método científico. A eficiência pode ser ampliada por análise de evidências, seja sobre a natureza do problema ou da sua solução. Por exemplo, para revelar x, da relação x ao quadrado igual a p, a qual admite as formulações x igual a p elevado ao meio, igual a mais e menos raiz quadrada de p. O conjunto de hipóteses, H, se modifica, de acordo com a natureza do objeto, se x representa número de pessoas, então o conjunto, H, está contido nos números naturais. Comprimento, então, H, está contido nos números reais positivos. Aceleração, então H, está contido nos números reais. Corrente elétrica, então, H, está contido nos números complexos.
Método científico. Na matemática, o método científico requer menos conhecimento que o método algébrico, simplificações, fatorações e reduções, entretanto demanda mais ação, tanto para construir hipóteses, quanto operacional, para testá-las. Através de métodos numéricos computacionais se obtém maior velocidade, tanto para formular quanto para testar hipóteses. Método cartesiano. Conforme descrito no livro Discurso do Método, de René Descartes. A busca do esclarecimento através da dúvida sistêmica, por meio de 4 preceitos: evidenciação, análise, síntese, enumeração. Processo. Os métodos empregam processos para revelar algo, uma meta ou o caminho para um objetivo, série de atos, operações ou estratégias, regulares, prolongados e continuados. Processos. Os diversos métodos, exceto com relação à ênfase, maior ou menor de algum destaque, propósito, empregam essencialmente os mesmos processos, complementares e interdependentes, dentre os quais: processos, evidenciação, análise, organização, síntese, revisão. Processos. Referências diretas. O discurso do método do filósofo francês René Descartes. A arte da libertação do educador indiano Jiddu Krishnamurti. Processos. Evidenciação. Tornar claro, manifesto, evidente, isento de dúvida. A procura e exibição dos reais e indubitáveis, tão humana e, sinceramente, quanto possível, dos objetos em apreciação, tanto da ideia principal, quanto de seus pormenores, do fato e das coisas que o cercam. Processos. Evidenciação. Primeiro preceito de René Descartes. Consiste em nunca aceitar como verdadeira nenhuma coisa que eu não conhecesse evidentemente como tal, isto é, em evitar, com todo cuidado, a precipitação e a prevenção, só incluindo nos meus juízos o que não se apresentasse de modo tão claro e distinto a meu espírito, que eu não tivesse ocasião alguma para dele duvidar. Pensamento de Jiddu Krishnamurti. Compreendendo o problema, compreenderemos a verdade relativa ao problema, o que constitui a única maneira racional de o atendermos. Sem uma intenção sincera, não chegareis jamais a compreender integralmente o problema. Processos. Análise. Estudo pormenorizado, visando a explicação de uma realidade intrincada, de difícil apreensão global, pela separação de um todo em seus elementos ou partes componentes mais simples, para conhecer melhor sua natureza, suas funções, relações, causas, etc. Decompor ou dividir as coisas, em suas partes ou unidades essenciais e complementares, para as quais haja o mínimo de dúvidas quanto ao papel das partes, dos elementos de um problema, quantitativo ou qualitativo. Processos. Análise. Segundo o preceito de René Descartes. Dividir cada uma das dificuldades que devesse examinar em tantas partes quanto possível e necessário para resolvê-las. Pensamento de Jiddu Krishnamurti. É necessário conhecermos todos os elementos de um problema. Se desejais compreender, não deveis apenas escutar objetivamente a exposição, mas experimentá-la interiormente. Processos. Organização. Arrumação ou ordenação das partes de um todo, com regra e uma estratégia, tal que seja possível elaborar, conforme os objetivos, um mapa, um roteiro ou algum caminho que nos conduza, através das relações, dos conhecidos, as coisas ao desconhecido, o fato.
ver videoaulas, relações, caminho para o fato, pontuar e sincronizar mentes, resolução de problemas matemáticos. Processos. Organização. Parte do terceiro preceito de René Descartes. Conduzir por ordem meus pensamentos. Supondo também, naturalmente, uma ordem de precedência de uns em relação aos outros. Pensamento de Jiddu Krishnamurti. Reação superficial. É de todo vã e só conduz a maior confusão. Processos. Síntese. Compor, descrever, unir, fundir, transformar elementos ou partes, num todo coerente, até intrincado, partindo dos elementos mais simples constatados ou de suas partes consolidadas para consequências. Resumo, ou sumário dos tópicos principais ou da essência de algo. A ação consequente, composição ou reagrupamento, organizado e gradual, das unidades em um todo, orientada pela razão que se realiza com base na comparação sobre o anteriormente evidenciado, analisado e organizado. Processos. Síntese. Parte do terceiro preceito de René Descartes. Iniciando pelos objetos mais fáceis de conhecer, para subir, aos poucos, gradativamente, ao conhecimento dos mais compostos. Pensamento de Jiddu Krishnamurti. Podemos ir longe, se começarmos de muito perto. Temos de começar pelo que é real, pelo que está a acontecer agora, e o agora é sem tempo. Processos. Revisão. Retrospecto detalhado, minucioso e pormenorizado, enfim de todas as maneiras, circunstâncias, partes etc. de algum fato ou processo, com fito de corrigir ou prevenir erros, falhas ou possíveis omissões. Possibilita aprimorar o processo como um todo. Permite ao indivíduo se aperfeiçoar com relação aos processos e estratégias. Quarto preceito de René Descartes. Fazer, para cada caso, enumerações tão completas e revisões tão gerais, que eu tivesse a certeza de não ter omitido nada. Processos. Processos são profundamente interligados, admitem dependência e coadjuvação recíproca. No bojo de cada processo se emprega de forma auxiliar os demais. Parecem predisposições inatas do ser humano, como desde tenra idade. Ânsia por esclarecimento, por quê? Como? A reciprocidade, análise, síntese, desmontar, separar em partes, análise, e montar, compor e recompor, juntar as partes, síntese. Habilidades comuns, todas, susceptíveis de aprimoramento. Processos. Métodos e processos fazem parte da história da humanidade e, exceto com relação ao destaque, maior ou menor, de algum aspecto peculiar, objetivo, ênfase dos pensadores e simpatizantes, apresentam partes comuns. Eloquentes realizam transformação dialética, pela evidenciação e análise dos contraditos, organizam, sintetizam, revisam, reorganizam, resintetizam e revisam, tantas vezes quanto necessário, até revelarem uma proposição, com um nível superior de entendimento, que conserva o que há de legítimo numa tese e na sua antítese. Processos. Análise para projetar, atendendo necessidades pela razão, o mapa, sem desvios, desde a meta até os conhecidos, com a certeza dos projetistas. Síntese para realizar, gradualmente atendendo possibilidades pela ação, algum caminho, com eventuais desvios, desde o conhecido até o alvo, com ativa e obstinada confiança dos inventores e descobridores. Análise pura, decompor, sem fim, é estéril. Síntese pura, compor, sem limites, é inconsequente. Aplicações. Numa exposição, oral ou escrita, é recomendável alguma sequência que dê sentido e coerência, um caminho. Por exemplo, conforme Matoso Câmara Júnior.
Introdução, evidenciação do problema. Corpo ou desenvolvimento, análise e organização. Conclusão, síntese retrospectiva. Aplicações. Determinar a posição do móvel com movimento retilíneo uniformemente acelerado, após 2 segundos, sabendo que partiu da posição inicial igual a 25 metros, com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, e após os 2 segundos alcançou a velocidade de 20 metros por segundo. Evidenciar. Enunciado. Por exemplo, conforme descrito no vídeo Resolução de Problemas Matemáticos. Sublinhar elementos orientadores do enunciado. Determinar, sabendo que. Exibir, entre figuras, o objetivo. A posição de um móvel. Exibir, entre setas, as relações. Após 2 segundos, partiu da posição inicial igual a 25 metros, com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Após os 2 segundos alcançou a velocidade de 20 metros por segundo. Exibir, em amarelo, elementos reguladores. Movimento retilíneo uniformemente acelerado. Evidenciar. Objetos. Conforme, por exemplo, descrito no vídeo Resolução de Problemas Matemáticos. S. Posição de um móvel. S0. Posição inicial do móvel. T. Tempo. A. Aceleração. V. Velocidade. V0. Velocidade inicial. Evidenciar. Relações. V igual a V0, mais AT. S igual a S0, mais V0T, mais meio de AT ao quadrado. S0 igual a 25. A igual a 5. T igual a 2. V igual a 20. Analisar. Dividir cada uma das dificuldades que devesse examinar em tantas partes quanto possível e necessário para resolvê-las. Conforme necessidades expostas pelo postulado das relações, do vídeo Relações, Caminho para o Fato. Os conjuntos dos objetos das relações, CLERs. Da primeira relação, CLER1 formado por A, T, V0, V. Da segunda relação, CLER2 formado por A, T, S0, S, V0, V. Da terceira relação, CLER3 formado por S0. Da quarta relação, CLER4 formado por A. Da quinta relação, CLER5 formado por T. Da sexta relação, CLER6 formado por V. Organizar. De acordo com o postulado das relações, do vídeo Relações, Caminho para o Fato. Um objeto é determinável se a diferença entre o conjunto dos objetos da relação, CLER, e o conjunto dos objetos conhecidos, CLC, é unitário. Por definição, inicialmente, o conjunto dos objetos conhecidos é o conjunto vazio. O conjunto CLER3 satisfaz a condição. Permite revelar S0. CLC é formado por S0. O conjunto CLER4 satisfaz a condição. Permite revelar a CLC é, agora, formado por A, S0. O conjunto CLER5 satisfaz a condição. Permite revelar T. Agora, CLC é formado por A, S0, T. O conjunto CLER6 satisfaz a condição. Permite revelar V. CLC é, agora, formado por A, S0, T, V.
O conjunto CLR1 satisfaz a condição. Permite revelar V0. CLC é formado agora por A, S0, T, V0, V. O conjunto CLR2 satisfaz a condição. Permite revelar S. Agora, CLC é formado por A, S0, T, V0, V, S. Finalmente, o alvo foi alcançado. Está incluso no conjunto CLC. Síntese Da organização. Executar as relações conforme o plano, na sequência, R3, R4, R5, R6, R1, R2. Revelar, passo a passo, S0, A, T, V, V0, S. Revisão. Como, por quê? Síntese, na ordem direta, justifica a ordem para atender possibilidades. Por quê? Porque era possível. Análise, na ordem inversa. Por dualidade, invertendo a ordem. Explica a ordem para atender necessidades. Por quê? Porque era necessário. Construindo conhecimento. Conjunto dos objetos conhecidos, CLC. Acervo, pede acervo, árvore do cógnito, árvore do conhecimento e seus frutos. Mais detalhes na videoaula Resolução de problemas matemáticos. Considerações finais. Se inteligência é faculdade de conhecer, compreender e aprender, de resolver conflitos e de adaptar-se a novas situações, para compreender a natureza das coisas e significado dos fatos, as quais decorrem das habilidades com processos, evidenciação, análise, organização, síntese, revisão, etc., habilidades susceptíveis a aprimoramentos. Então inteligência é susceptível de aprimoramento, não é um dom, ou, uma constante como, QI, uma graça ou desgraça fixada por Deus, atribuída por monarca, o resultado de uma conspiração genética, onde engolda para estratificar indivíduos em castas. Mais detalhes na videoaula Ser, Estar ou Parecer Inteligente. Considerações finais. Aprender ou resolver problemas matemáticos, etc., e são questões correntes e recorrentes, eventualmente intrincadas que precisam de alguma metodologia, processos e estratégias, para revelar o desconhecido, aprender, fazer cognição do desconhecido ou incógnito ou a incógnita matemática, resolver ou determinar, fazer cognição do desconhecido ou incógnito. Mais detalhes na videoaula Resolução de problemas matemáticos. As verdades mais preciosas são aquelas que se descobrem em último lugar. As verdades mais preciosas são métodos. Nietzsche.